Olá, nós aqui de novo. É isso mesmo. Eu estou convidando uma querida amiga, Arlete Aciari. Arlete, ela é coordenadora dos cursos da Lubrate, que é a Associação Luso-Brasileira de Transpessoal. Peraí que eu vou chamar ela aqui. Ela é maravilhosa, é uma psicóloga, doutora, mestra e uma querida amiga que já faz um tempão que eu estou querendo convidar ela para bater esse papo, falar sobre o poder do amor e sobre a visão da transpessoal. Tudo bem, Joyce? Estou aguardando aqui a Arlete entrar. Nós vamos falar sobre o poder do amor dentro da visão transpessoal. Deixa eu ver se ela entra agora conosco. Vamos aguardar ela chegar. Tudo bem, Jane? Bem-vinda, querida. Só mais uns segundos e a Arlete já está entrando aqui comigo. Que bom, Joyce, que tá tudo bem. Carla, tudo bem? Carles, é isso, Carles? Bem-vindo, ou bem-vinda, não sei. Eu estou aguardando aqui a Arlete, ela já deve estar chegando. Nós vamos falar sobre o poder do amor, sobre a visão da transpessoal, da psicologia transpessoal. Ela já está chegando aqui, vou chamá-la novamente. Bom, eu tenho 3 cachorros, então vocês vão ouvir barulho de cachorro. Além de 3 cachorros, eu tenho 3 gatos também. E essa que está latindo aqui é a garupa. Mais uns instantes que a Arlete já está chegando aí. Tudo bem, Eduardo? Mais um pouquinho, por favor. Ela já deve estar entrando aqui. Bom, a gente vai falar sobre o poder do amor. E o que é o amor? Olha, Arlete, vamos trazê-la para cá. Ela está entrando. Vamos aguardar a entrada dela para a gente começar esse bate-papo delicioso. Olá, querida! Tudo bom? Bem-vindo! Tudo bem? Tudo jóia! É sempre um prazer estar com você, uma pessoa de luz total, coordenadora aí dos cursos da Lubrate, Campinas, maravilhosa, trabalhando em parceria com a Vera Saldanha. Lindo trabalho vocês fazem, realizam no dia a dia. E eu sou muito grata por todos os insights de autoconhecimento que me acompanham hoje, provocados por você, pela Vera, por toda a equipe de profissionais daquele lugar maravilhoso que eu sinto aquela egrégora linda toda vez que eu entro lá. Bem-vinda, Arlete! Gratidão, Cris. Eu que agradeço o seu convite de poder estar aqui contigo num dia tão um tema tão criado que presente na vida de todas as pessoas. E é muito bom, Cris, saber que nós temos aqui levando a luz da transpessoal para tanta gente, né? Você tem feito um trabalho super bacana, super diferenciado e faz a diferença, né? Num tempo e num mundo muito, 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 muito. Né? Gratidão. Eu não E sei quero, se a minha né, internet que tá. cumprimentar todos. Eu não sei se a minha internet. A recepção tá boa, Cris? Você está me ouvindo bem? Então, ela tem falhado um pouco. Será que é a minha internet que não tá legal ou é a sua? Qual que será? Eu Eu, acho que a minha tem estado legal aqui, mas vamos tocando, vamos. eu vou entrar então no escritório, porque eu estou do lado aqui de fora. Talvez seja isso que esteja dando problema. Que Uhum, eu acho que perfeito. melhorou isso daí, né? Deixa eu pegar a Isso. questão aqui fora. Bom, Agora a acho que gente melhorou, viu? melhorou, né? Ao vivo tem essas coisas, né? Tem, a gente faz aqui agora, né? Tá tudo certo.
Exatamente. A vida como ela é. É a vida como ela é. E isso é maravilhoso, né? É Deixa isso eu te mesmo. falar, quando eu te convidei para fazer essa live, eu já vinha com uma intenção, né, de falar sobre o amor. Na verdade, você que trouxe essa ideia, né? Falou assim, Cris, dia 12, dia dos namorados, vamos falar sobre o amor. E eu falei assim, pô, é uma ótima ideia. E aí a gente começou a discutir e você trouxe alguns temas que eu achei muito pertinentes para essa conversa, sabe? Ainda mais que eu estou assim mergulhada nesse desvendar da consciência, né? Que é o meu propósito de vida, é levar consciência para as pessoas, é lógico, evoluindo a minha consciência sempre, né? E convidando as pessoas a virem junto comigo. E aí você traz algo muito interessante quando você fala assim, olha, o amor, ele pode ser um alavancador da nossa consciência, da expansão da nossa consciência. E eu queria que você falasse sobre isso para a gente, que eu achei lindo isso. Isso. Nós temos dentro, eu vejo que a psicologia transpessoal ela amplia muito essa não só compreensão do ser humano, mas ela traz novas pistas para que nós possamos orientar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, e por que não dizer a nossa evolução. Então, algo de novo que a psicologia transpessoal traz para o campo da psicologia é explorar, apontar, nos lembrar dos níveis superiores de consciência que é natural em todo ser humano, né? Nós chamamos de supraconsciente, que é basicamente a conexão com o nosso melhor. E o amor está aí. E o que tudo isso nos mostra? Os estudos e a observação clínica e o trabalho com as pessoas. Como é que é uma pessoa, como é que ela fica, como é que ela funciona quando ela está polarizada no melhor dela? Então a gente vai perceber que o amor torna-se uma expressão natural. Então, quando a pessoa busca se conectar com esses níveis superiores de consciência, se elevar ao melhor dela, uma expressão natural, o Maslow ele vai catalogar um grupo de valores e ele coloca o amor como um grande valor na psique para cura, equilíbrio, bem-estar, que favorece não só a pessoa que experimenta, mas ela doa naturalmente isso. E eu acho que todos nós sabemos que quando você tem uma relação que a conexão é amorosa, nós ganhamos em qualidade de experiência, porque amplia o diálogo, a compaixão, a compreensão e assim sucessivamente. Dentro dessa perspectiva, o amor, com certeza a gente pode afirmar que nos ajuda a nos tornar pessoas melhores. E quando nós temos essa partilha na relação de dar e receber esse afeto, nós também contribuímos para o melhor do outro. E é claro que aí vamos ter diferentes tipos de amor em cada tipo de relacionamento. Nossa, é muito interessante você trazer. Eu conheço algumas coisas de Maslow, mas é lógico que você conhece muito mais, né? Muito mais profunda em Maslow do que eu, como sendo uma coordenadora, uma pessoa estudiosa aí. E para mim isso é interessantíssimo quando você fala que Maslow traz o amor como sendo um valor. Olha Isso. que interessante. Eu preciso pesquisar se Barrett, que é um seguidor, né, de Maslow, Richard Barrett, que ele traz os 7 níveis de consciência da liderança, que ele se espelhou absurdamente em Maslow, né, para construir essa metodologia. Ele traz o amor como sendo um valor. E eu fiquei em dúvida agora se ele traz. E eu vejo que não só o Barrett se espelha em Maslow, como muitos outros autores, né? E ele faz uma contribuição maravilhosa para as organizações e para a gente, até para transpessoal, é um dos pais, né, da transpessoal. E eu estava vendo aqui, Arlete, a respeito da expansão da consciência, o Ken Wilber, ele é um estudioso, né, que traz
as linhas, né? Uhum. Da consciência, ele fala dos níveis de consciência, e, e aí Maslow também fala um pouco sobre os níveis de consciência. Como que você enxerga essa pandemia que aconteceu, se a gente fala de amor, né? Nós falamos de amor o tempo todo aqui, como sendo o poder do amor. Como que você percebe o amor atuando nesse circuito que a gente está falando, e trabalhando em questões como a expansão de consciência da humanidade em si? Você consegue enxergar isso? Olha, Cris, é inevitável a gente não pensar sobre isso e que isso não faça parte das nossas conversas dos últimos tempos, porque eu tenho refletido bastante sobre isso e partilhado com algumas pessoas mais próximas. A que veio isso? Ninguém consegue responder, mas é unânime que vem como um grande chamado, né? Vem como uma grande convocação à humanidade, porque é um tema que chegou em todos os cantos da Terra. Claro que tem países que foram mais acometidos, países menos acometidos, mas é uma informação que chegou em todos os países. E casos a gente tem ali pouquíssimas regiões, províncias muito pequenas que não tiveram casos. Então, realmente é uma pandemia, porque é universal, e eu diria que nós sabemos que mexeu com a nossa vida, né? Nos tirou daquela rotina que estávamos. E um dos aspectos que já se vem discutindo, inclusive não só em grupos de transpessoal, era esse questionamento: que vida é essa que nós estamos vivendo? E é claro que dentro disso tudo que vem acontecendo há algumas décadas, a parte afetiva tem sido muito negligenciada. Nós nunca tivemos tantos casos de depressão, síndrome do pânico, quadros dissociativos, quadros de estresse e algumas questões que às vezes fica no consultório do médico, não vem para o psicólogo, mas que a gente sabe que é um quadro psicossomático. É uma dor da alma que cala no corpo da pessoa. Dentro desse contexto todo, o que nós observamos? É muito recorrente o desamor, principalmente por si mesmo. É muito recorrente quando a gente escuta uma pessoa que está em sofrimento, ela trazer também como queixa questões como a carência, a baixa autoestima, uma dependência externa, inclusive na vida afetiva. O que a gente tem observado? Eu atendo casais também, atendo pessoas individualmente, mas eu atendo casais. E os casamentos têm sofrido muito. A vida afetiva das pessoas, seja no casamento ou em família, até mesmo em amizade, até mesmo profissional, é muito recorrente essa queixa dessa falta de acolhimento. Bom, essa pandemia quebrou com esse ritmo, ela desmanchou, ela dissolveu e colocou as pessoas para um lugar que muito mais a vida privada, a vida particular, e aí é inevitável esse contato consigo mesmo. Eu diria que para algumas pessoas tem sido uma grande oportunidade para se rever, para repensar os valores, inclusive, o resgate das relações essenciais consigo e com aquelas pessoas próximas. Agora, tem um grupo grande de pessoas que está no sofrimento, porque foi tirado o supérfluo, o banal, o trivial, e quando ela é convidada a entrar em contato com esse essencial, com esse profundo, e o amor vem daí, né? Ele é um afeto do cardíaco, é do coração, ele não é das vísceras, ele é da alma. E eu diria que para algumas pessoas elas estão sofrendo bastante. Mas eu vejo como uma oportunidade também para repensar e para cuidar de si com mais carinho. Eu diria
e da própria vida e daquilo que é essencial. Arlete, como que as pessoas podem ter um amor para si própria neste momento, se muitas vezes ela não aprendeu a amar a si própria? Ela não sabe como fazer isso. Que dicas você daria para que as pessoas hoje pudessem olhar mais para elas, pudessem Uhum, mais se perceber como uma entidade, né? Porque eu vejo o ser humano, hoje de manhã eu fiz uma live mais curta com a Maru, e a gente estava falando, eu vejo o ser humano tão afastado de si próprio, porque ele foi tão automatizado, esconder os sentimentos, esconder a sua fala, e é assim, eu vou para o meu trabalho, trabalho o dia inteiro, fico lá o tempo todo ocupando o meu tempo, pego o carro, volto para casa, continuo trabalhando, tomo banho, troco de roupa e vou dormir. E outro dia é a mesma coisa. E aí, essas pessoas elas se afastam tão rapidamente de si próprias e fica no automatismo. E mesmo a gente, se a gente não toma cuidado, fala assim, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, e o tempo voou. E aí, quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Eu sou um sobrenome que é a minha empresa, mas na hora que eu sair da empresa, quem sou eu? Não sei. Fica anos lá, né? Ou até uhum, mesmo as donas de casa, as mães mais uhum, antigas, por exemplo, que ficaram uhum, lá cuidando dos filhos, e que é nobre, é bonito isso, né? Cuidar dos filhos e tudo mais. Só que ela não tinha tempo para ela, não tinha tempo para se olhar, para ver, para enxergar. Ela ficava cuidando dos filhos, cuidando da casa, e de repente o tempo uhum. passou, envelheceu. E aí, como que eu paro para olhar para dentro de mim e enxergar o que, que eu quero, quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos? Eu não consegui, eu não aprendi a detectar isso. Eu não sei o que, que é sentimento, eu não sei falar do que eu estou sentindo. Hoje mesmo eu Uhum. estava fazendo uma sessão de coaching, eu falei, fala para mim qual é o seu sentimento. Não sabe, não sabe dizer qual é o sentimento, não sabe representar. Ninguém nunca conversou sobre Uhum, sentimento. uhum, Então, se você pudesse, eu acho que nós somos plantadores de sementes, né? A gente vai uhum, semeando os terrenos. Alguns, o terreno ele acolhe, ele está fofinho, já está preparado com água, inclusive, e aí a plantinha desabrocha. Mas tem outros que cai, vai depender de adubo, vai precisar da nossa atenção, vai precisar reflexão. E às vezes a pessoa é tão resistente, ela não sabe por quê, porque ela vive com medo, dentro deste medo incompreensível, ela não sabe por que ela tem medo, né? E se você pudesse dar uma dica de como que eu poderia parar e aproveitar esse momento, né? De parada do mundo, não é minha parada, é o mundo que resolveu parar. Como que eu posso acessar a mim mesma e descobrir o que é importante e fundamental na minha vida agora para eu me descobrir como ser humano, como essa entidade que eu estou aqui no planeta? uhum. Você usou uma palavra várias vezes, Cris, que talvez seja um primeiro passo muito importante e que eu sei que não é fácil para quem está neste lugar que você descreve, porque normalmente o nível de ansiedade é muito alto, ou poderíamos colocar aqui várias palavras de movimentos que distanciam a pessoa dela mesma. Então, existem movimentos internos e movimentos externos que levam a pessoa a esse distanciamento. Mas a palavra que você usou foi parar. E se a gente fosse usar uma palavra para essa pandemia, talvez ela vá ficar conhecida como o fenômeno que parou o ser humano por X período, né? Eu acho que futuramente vai surgir filmes ou outros trabalhos dizendo
o dia em que a Terra parou por conta de uma pandemia. E Raul eu acho Seixas já falava, né? O dia que a Terra parou. Ele já sabia, Raul Seixas já sabia o dia que a Terra parou, né? exatamente. Então, eu diria que o primeiro passo é, de alguma forma, a pessoa encontrar um caminho dentro dela, né, para ela parar um pouco, respirar um pouco. Nesse sentido, a nossa conversa me faz lembrar de um curso que eu fui fazer num determinado momento da minha vida e eu fiquei 2 dias com a expectativa do que aconteceria no final do último dia, porque era o tema que mais me interessava. E o tema desse período era conexão espiritual. E eu achei que fosse vir algo assim muito de outro mundo. Para minha surpresa, basicamente o que a pessoa coloca e que foi espetacular para mim foi a palavra conexão. Então ela definiu como conexão consigo e com o outro. E eu acho que essa palavra é o que cai bem para isso que você está me falando. Se a pessoa tem a oportunidade de estar num processo terapêutico ou estar num coaching, ela tem realmente a oportunidade de receber um amparo, uma sustentação para isso. Mas às vezes nós temos pessoas que estão sozinhas dentro de casa. Ou ela está com uma criança, ou ela está com um idoso, ou ela está com alguém que não é possível diálogo, porque o diálogo permite isso, né? O outro revela a minha face. O Ou é outro, o próprio idoso, né, em si, né? exatamente. Então, por isso que hoje, um momento como esse aqui, uma oportunidade como essa que nós estamos tendo, e hoje eu acho que essa tecnologia, a internet e tudo mais, tem possibilitado as pessoas a acesso à informação e a trabalhos, até gratuitamente, que no passado a gente não tinha. Basicamente, em algum momento, de alguma forma, essa pessoa vai precisar se conectar com algo ou com alguém que às vezes no primeiro momento é de fora, para que ajude ela a se conectar consigo mesma. Então eu diria que tem dois grandes movimentos aí. Primeiro, ela vai precisar parar um pouco esse ritmo alucinante, reservar um tempo para si, para ela ler um livro, assistir uma live, que seja um vídeo no YouTube que tenha um tema que ajude ela dentro da questão dela. Ou seja, ela vai precisar dedicar um tempo para si em algum momento. E é claro que depois ela pode avançar para recursos mais elaborados, como uma meditação, uma prática de respiração. A gente tem muito material, até gratuito, disponível atualmente. E volto a repetir, dá para fazer, o ideal seria um acompanhamento, um trabalho individualizado, mas quando não é possível, acho que hoje nós temos muita coisa disponível. Arlete, mas eu realmente não sou conectada, como é que eu vou fazer? Eu diria que um bom caminho que eu até recomendo aos meus pacientes é você começar a se dedicar a algo que você gosta de fazer e fazer com amor, né? Trabalhar o que a gente chama no budismo de presença. Então, e trazendo para essas atividades cotidianas a presença, a observação, para que ela vá descobrindo como ela se sente em cada contexto e vislumbrar possibilidades do que ela quer manter e do que ela vai precisar mudar. Eu acredito que escreva uma carta para si próprio, Maravilhoso, dê maravilhoso. conselhos para você como se fosse outra pessoa, Um né? amigo querido. Um amigo querido, olhando com todo o amor, a gente está falando de amor, o poder do amor. Uhum. Esse amor começa com a gente, em primeiro lugar. Isso. Ele Então, é curativo.
Ele é curativo. Como que eu posso olhar com amor para mim mesmo? Por Sim, exemplo, eu vou confessar para você uma história, viu, Arlete? Todo dia de manhã eu acordo, eu olho dentro dos meus olhos e falo: eu te amo tanto, eu acho você uma pessoa tão legal, sabe? Seja bem-vinda. E o que mais que o universo vai me proporcionar? Porque eu deixo aberto para o universo me proporcionar. Eu tento ter essa energia positiva dentro de mim, e apesar de eu não saber o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, isso. a minha provocação para mim mesma todos os dias é olhar para o espelho e olhar para dentro dos meus olhos e falar: eu te amo muito. Porque antes de qualquer pessoa, eu tenho que me amar. Sim, E não é nenhum problema dizer isso para mim mesma. Eu não estou, né, me envaidecendo, não é o ego, mas sim é cultivando a minha alma, é cultivando o meu espírito. Né? isso. E em falar em ego, Arlete, nós sabemos que o nosso mundo aqui, que a gente vive, a alma, ela veio para viver essa experiência aqui nesse planeta, mas a gente está no mundo dual, né? E eu queria ouvir Sim, a sua posição sobre isso. Nós estamos no mundo dual. E a minha interpretação é assim: a alma, ela é pura, ela é luz, ela é perfeita. Ela não aguentaria viver neste mundo dual. Então precisou criar o ego para ficar à frente dela e fazer. Não que o ego seja um vilão, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo muito pelo contrário, que o ego ele veio para apoiar a alma nesse mundo que a gente habita, que é dual, porque senão ela não suportaria esse, essa forma de viver, né, de estar neste mundo dual. Só que daí ele se corrompeu nesse meio, nós corrompemos o ego. Essa é a minha forma de enxergar e eu queria ver a sua forma de ver sobre a transpessoal, tá? Aí o ego se corrompeu e ele inverteu a situação. Ele começou a ter vontades, a ter desejos e a sobrepujar a alma, né? Ao ponto de que nós esquecemos que nós somos seres espirituais com alma. E aí nós resolvemos viver neste matrix onde nós estamos, onde nada é real. O que é real a gente esqueceu e deixou para um segundo plano. Então, assim, ficou muito mais importante eu ganhar dinheiro, eu ter um carro zero, eu ter roupas de marca, sapatos, que a gente sabe que vai ficar tudo para cá, que vai ficar. Então, assim, para mim, o grande presente dessa pandemia é assim, cara, eu não preciso de carro, meu carro está guardado na garagem. Tá, depois que as coisas voltarem, eu vou precisar, porque eu moro a 15 quilômetros da cidade, vai ficar meio difícil ir a pé, né, todos os dias e voltar, mas eu não preciso ter um carro XPTO, eu posso ter um carro que me leve para lá e me traga para lá. Então, eu não preciso ter a roupa XPTO, não preciso usar salto alto, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, né? Então, essas reflexões, para mim, faz todo sentido, porque eu já estava minimizando esses impactos da minha vida no meu dia a dia. Agora, será que essa provocação está valendo para todas as pessoas? E aí eu queria te perguntar, o papel do ego nos dias de hoje, como que você está vendo ele? Faz sentido o que eu estou falando? Ou eu estou variando aqui? Eu tô vivendo eu tô vivendo na não localidade. Me fala, por favor, olha, como é. Cris, eu vejo que é bacana, né, um momento como esse que nós estamos tendo aqui, porque não só entre nós duas, mas entre todos nós que estamos participando dessa live, a ideia é refletir juntos, né? É que um contribua para iluminar a consciência do outro. É para isso que a gente compartilha. Por isso que eu falei da questão da conexão, né? Quando a gente se conecta com pessoas, a gente tem possibilidade de ir mais longe. E o ego reduz tudo isso.
ele limita tudo isso. Então você tem muita assertividade no que você coloca, pelo menos eu compartilho com você disso. E a transpessoal, ela de verdade, ela traz um avanço, porque o termo transpessoal, ele traz esse paradigma. É uma base de funcionamento psicológica onde essa consciência se abre para estar no nível de funcionamento para além do ego. E aí, o que é isto? Né? Então, o Jung traz um termo inédito nesse sentido, que ele fala, o Freud fala que há o nível do ego, da personalidade, ok, mas o Jung diz assim, mas tem o self também. E a transpessoal parte desse lugar. E, como você disse, é um mundo dual, mas que na consciência nós integramos tantos níveis corporais. Então, para estarmos aqui e nos relacionarmos com o mundo concreto, com a forma, nós precisamos de um corpo. E para fazer essa transição desses níveis sutis com esse nível concreto, precisa-se de ferramentas. Então, a psique e o ego está nela, é uma ferramenta desta alma para poder se expressar aqui. E o que acaba acontecendo? Você diz, né, o ser humano, a humanidade, foi inflando o ego dela e ela foi se perdendo desse essencial. É porque nós sabemos hoje que ancoramos memória não só no campo mental, mas no campo emocional, e até mesmo nós falamos hoje de memória biológica. Qualquer pessoa sabe que quando ela recebe um toque, se é agradável ou se é desagradável, fica uma memória. E no futuro, quando ela recebe um toque que se aproxima daquela sensação, acorda aquela memória. E se é algo bom, ela se energiza. Se é algo não bom, ela se desgasta. Só que tem memória no emocional, tem memória no mental também. O que eu estou querendo dizer com isto? Que nós vamos ficando, você falou de Matrix, carregados de programas. E se nós não usarmos, recentemente eu estive numa live com a Juliana Lutomolo, e nós falamos de livre-arbítrio nas escolhas. Se nós não estivermos presentes para voluntariamente usarmos o nosso livre-arbítrio para ter essa intimidade, essa conexão consigo mesmo e compreender de qual nível estou funcionando, eu posso sim ser sequestrado pelos programas e desejos do meu ego e posso passar décadas com uma venda acreditando que aquilo é bom. E aí eu fico identificado, acreditando em uma série de ilusões, né? O mundo indiano vai falar muito das ilusões do ego, que dinheiro que me faz feliz, que essas questões externas que vai me fazer. E elas são importantes, você tem razão, eu moro a 15 quilômetros de um supermercado, então eu preciso de um carro. Agora, eu me definir pelo carro que eu tenho e atribuir valor ao meu ser, seja pelo carro, pela casa, ou pela roupa, ou, isso é uma grande ilusão. Porque o que acontece comigo o dia que o carro não está lá, que a beleza já foi, que o filho já cresceu e saiu de casa, enfim... Existem 1000 exemplos que nós poderíamos dar aqui desse distanciamento do essencial e porque isso tudo é momentâneo, é passageiro. Essa conexão com a alma é que é perene. E aí passa realmente por isso, por eu acordar, olhar no espelho
e agradecer, né, por mim, pela cama que me acolheu durante a noite, e pela água da torneira que me ajuda a lavar o meu rosto, e o café da manhã. Pode ser uma refeição super simples, mas ela me alimenta, ela me nutre. Né? Então, a expressão do amor, ela vem dessa conexão que eu vou estabelecendo com cada elemento, com cada pessoa que eu vou me encontrando no meu dia. Amar o nosso trabalho. Né? Então, olha que gostoso a gente poder estar aqui agora. Isso aqui, assim, é o nosso trabalho, mas não tem um peso, né, do labor que a gente ouve, que a história nos conta. Não é pesado, é prazeroso, porque isso é feito com amor, é feito com carinho. Né? É uma entrega despretensiosa, né? Exatamente. Essa. Eu estava avisando que eu tenho 3 cachorros, então eles vão fazer barulho, viu, gente? E eu tô com um vizinho aqui com a máquina, acho que é de cortar grama, sei lá, eu que também acho que está fazendo barulho. Olha, tem um ali na porta, inclusive, é o Puff. E esse amor dessa entrega despretensiosa, de cumprir o propósito, de saber que está aqui com essa missão, né? Tem muitas pessoas que ainda não sabem, mas elas vivenciam seus propósitos. Ah, Sim, eu não sei. naturalmente. Oi? Elas fazem isso naturalmente. Naturalmente, eu não preciso escrever, meu propósito é uma frase XPTO. Não, ela vive aquilo, ela é aquilo, né? Uma vez tinha uma pessoa que era minha auxiliar na minha casa, a Antônia. E eu falei assim, Antônia, para que você faz o que faz? Porque ela sempre arrumou tudo bonitinho, o armário. Uma vez ela falou, eu vou passar as roupas de cama e de banho para guardar tudo bonitinho. Eu falei assim, não, não precisa perder tempo passando a roupa de banho, não. É só tirar do varal, dobrar. Não, Cris, eu vou passar tudo. Eu vou guardar tudo bonitinho, arrumado. Não, depois que ela fez isso, eu falei assim, Antônia, para que você trabalha? Para que você faz o que faz? Ela falou, porque eu tenho prazer em servir as pessoas. Eu falei assim, gente, ela não sabe nem ler nem escrever, Antônia. E ela falou exatamente essas palavras. Eu tenho prazer de servir as pessoas. E o propósito similar ao meu, porque eu tenho prazer em servir as pessoas, em apoiar as pessoas no processo de desenvolvimento, em vê-las crescendo, em vê-las despertando, em Uhum. vê-las saltando de níveis de consciência para níveis de consciência mais elevados, de autoconhecimento, de ter esse contato consigo próprias. Então, eu não preciso ser uma pessoa super estudada, eu posso ser a origem mais simples possível. Eu não preciso ter um propósito escrito, mas eu sei para que vim. Eu tenho amor para aquilo que eu faço, eu me entrego de corpo e alma, né? E aí, nessa mesma tocada, eu queria te fazer, tá tão gostoso isso, que o tempo tá voando, né? Já são 40 minutos que a gente está falando. Nem senti. Quando que as pessoas sabem que elas saltam de níveis de consciência? O que são, na verdade, níveis de consciência? Porque a gente está aqui conversando, como nós gostamos desse assunto, a gente estuda, sabe de onde que vem, tem aqui no Wilber, tem o Barrett, tem Maslow, né? Tem uma série de pensadores aí que nos nutriram com essa metodologia, com esse olhar. Mas o que efetivamente são níveis de consciência, Arlete? Uhum. E a sua fala também me faz lembrar, Cris, de quando a gente falou um pouquinho antes do Maslow. E, e eu já vou responder a tua pergunta, mas eu só gostaria de comentar uma coisa que tem relação com níveis de consciência, sim. A tua fala sobre a partilha dessa pessoa que te ajuda em casa, ela trouxe para você, mesmo não sabendo ler e nunca tendo lido Maslow ou qualquer outro autor, ela trouxe a teoria que eles precisaram estudar muito.
O Maslow coloca que esses níveis superiores de consciência, eles são intrínsecos à nossa natureza. Ele chama o amor de um valor do ser. Então, só o fato de você existir, esse potencial está aí. E voltando um pouquinho na questão do ego, o que nós vamos perceber? Quando a pessoa se distancia dessa conexão com o essencial nela, é que ela vai entrar nesse lugar que a gente chama, é ruim essa palavra, mas não temos outra, de ignorância, de não saber. Ignorância nesse sentido. Quem eu sou? Qual que é o meu propósito? Então, a gente não consegue responder essas perguntas porque a gente se distanciou de nós mesmos. O seu exemplo é maravilhoso porque mostra claramente que isso é uma condição natural do ser humano. Porém, quando a gente se distancia, não tem problema a gente precisar estudar para retornar, porque às vezes é por aí que a gente acorda. Eu estou lendo um texto, aí aquele autor coloca aquela frase, e eu reflito sobre aquilo, e é a minha porta de entrada. Mas isso é natural em todas as pessoas. Quando você fala de estados de consciência, níveis de consciência, eu acho que tem duas grandes formas da gente compreender isso. Uma, quando a gente pega a literatura, nós temos vários autores, o Pierre Weil faz uma classificação bem dentro das neurociências. Então, eu estou acordado agora, eu estou na vigília. Se eu me acomodo, relaxo, fico pré-sonolento, eu entro ali numa condição de devaneio. E se eu estou deitada, enfim, eu posso adormecer, eu posso sonhar. E a gente sabe que os sonhos são grandes portas para conhecer o nosso inconsciente. E se eu avanço para o sono profundo, é um outro estado de consciência, onde a literatura prevê que realmente cessa todo o nível de mental. E alguns autores vão dizer que é aí onde pode acontecer conexões muito profundas, realmente até de nível cósmico, porque a consciência nesse momento transcende totalmente o nível do ego e ela fica liberta. Porém, isso tudo é possível acontecer acordado, por exemplo, via uma meditação, ou via uma contemplação, ou via uma conexão, como você relata na história dessa moça. Então, quando eu estou mesmo acordado e eu estou presente, né? O Eckhart Tolle trabalha muito essa coisa do agora, estar no agora. E eu estabeleço uma conexão profunda com aquilo que eu estou fazendo. E pode ser passar uma roupa. Se eu ficar presente ali, me entregar, eu posso experimentar um samadhi, Arlete? Posso. Então, há um nível que a gente chama de qualitativo nos estados de consciência. Quem está nos ouvindo agora pode se lembrar, talvez, o contato com a natureza favorece muito isso. Quem tem esse hábito de sentar-se à praia e contemplar o horizonte, é interessantíssimo o relato que as pessoas trazem de fazer isto, porque elas falam assim, eu não sei o que aconteceu naquele período de tempo, eu só não vi o tempo passar. E eu fiquei muito bem depois, eu me encontrei, eu me organizei. Então, mesmo pode acontecer numa caminhada, ou até mesmo trabalhando, né? Nessa coisa do serviço. Então, há um nível qualitativo dos estados de consciência e neles atuam mais fortemente certos níveis do ser. Alétio, a raiva é um estado de consciência? Para o budismo, nós temos tantos quantos estados de consciência quantas experiências.
Só que aí eu tenho associado os níveis do ser, né? Então, quem sou eu quando eu estou com raiva? Que estado de consciência é esse? Nós vamos ter autores na psicologia que vai preconizar os estados inferiores e os superiores, né? Os níveis inferiores e superiores do ser. Então, eles são imensos e eu diria que é muito importante essa presença, essa atenção para nós olharmos para nós e observar o que está acontecendo conosco, para a gente compreender que nível do meu ser está presente ali e qual o estado de consciência. Você sabe que eu tenho um amigo que é um consultor querido, ele é super profundo também, que é o Roberto Zimmer, e ele trouxe para o Brasil uma teoria que se chama teoria das partes, e você me faz lembrar. Então, eu tenho várias partes dentro de mim, né? Isso, isso, E muitos uma eus. parte, inclusive, assim, tem algumas pessoas que estão, pessoas lindas que entram dentro de um carro e aí ela está no trânsito, alguém fecha, ela xinga, ela sai de si, Sim, aí passa e fala assim, nossa, o que que eu fiz, né? Como que eu cheguei nesse nível E ela vai para um nível de consciência inferior, da raiva, sim, da sim, agressão, né? sim. Então, você conhece, lógico, você deve conhecer essa teoria, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Uhum. Eu diria que em termos de até de atendimento psicológico, esse é um radar que o terapeuta ou no coaching, né, ele sempre fica ali com ele ligado nessa escuta para compreender qual nível do ser está presente, habitando aquele ser enquanto ele conversa com você. E, inclusive, na transpessoal, a gente trabalha com alguns paradigmas onde você não interpreta, você não diz para a pessoa o que está acontecendo com ela. Todo o trabalho é de ajudar essa pessoa a ampliar a consciência dela, para ampliar a percepção, para que ela chegue nisto, né? Então é muito relevante e tem trabalhos que a gente faz que é justamente isso, de ajudar a pessoa a compreender quem está habitando ela naquele momento, né? Porque é aquela dimensão que fala, que pensa e que sente e que sequestra o cenário da vida da pessoa e passa a atuar. Nós chamamos isso na abordagem integrativa transpessoal de identificação. Então, a consciência se identifica, né, com um aspecto bem específico, que pode ser o medo, a raiva, os ciúmes, a inveja, ou a euforia, por exemplo, ou uma idealização, e a pessoa fica refém daquilo e não consegue mais. Ela passa a ter uma percepção distorcida da realidade, inclusive, muitas vezes. Pode até se sentir vítima, ou algoz, eventualmente. Então, a gente vai ter, por exemplo, a culpa, né? Tem pessoas que, quando tem essa propensão à culpa, um trabalho com ela é mostrar para ela, mas está ok o que você está fazendo? Com mães acontece muito isso. Às vezes elas não estão negligenciando, elas só têm um limite. Há um limite ali, ela não é onipotente, ela não é onipresente, né? E ela se sente, ela se cobra, ela se culpa. Então tem um nível dela que não é esse mais elevado, amoroso, e começa a punir, começa a cobrar, começa a torturar essa pessoa, né? Como também tem o oposto. Algumas pessoas se identificam com alguns níveis do ser dela que são bem negligentes, bem irresponsáveis e que acha que tudo bem, né? Vamos pensar até num traço um pouco sádico, assim. A pessoa acha que tudo bem fazer aquilo, se ela se identifica com núcleos mais narcisistas, egocêntricos, ela fica com dificuldade de perceber o universo do outro. Ela é um dos aspectos que às vezes a gente tem que trabalhar é a questão da empatia.
porque realmente falta e precisa ampliar essa consciência para elevar essa pessoa a níveis superiores dentro dela mesma, para ela ser capaz de ter empatia. E Você não é sabe, possível fazer isso se não tiver um afeto saudável, positivo. Por isso que a gente está falando desse poder do amor aqui que pode transformar muito tudo isso. E começa com ela própria. É uma grande referência. você sabe que uma vez ainda estava estudando com vocês, né? Eu não lembro quem que foi que aplicou um exercício, mas eu acho que foi a Vera mesmo, a Vera Saldanha, uma amada querida nossa, né? Uhum, E ela convidou a gente para destacar três pessoas, a que a gente amasse, a que a gente amava demais, é, aquela que era indiferente para você, e a uhum, que você não gostasse nem um pouco, que uhum, detestasse. uhum. E eu não gostei de fazer esse exercício. Eu falei, mas como que pode ser eu mesma essa pessoa? Olha, a gente está com pouquíssimo tempo, mas eu gostaria muito que você trouxesse esse conceito, por favor, que eu acho que você é craque nisso mais do que eu. É, como que você vê isso, por favor? Olha, a gente tem 10 minutinhos só, 10 rapidinho. Uhum. Que eu Essa me... técnica, Cris, chama livrando-se das projeções. É maravilhosa. Maravilhosa. E tem muito a ver com essa questão do ego, e você me faz lembrar uma fala muito especial do Gandhi, que diz que nós devemos ser a mudança que nós queremos ver. Então, eu diria que, inclusive agora, nesse momento de pandemia, a gente tem visto muitas pessoas apontar o dedo para muita coisa e para muitas pessoas, né? E E a para o gente. lado externo, né? E parar de olhar para dentro de si. Então, esse exercício trabalha muito com essa perspectiva, né? De nos ajudar a sair das projeções, a nos convidar a compreender que tudo será como nós enxergamos, ouvimos e sentimos. Então, eu tenho certeza absoluta, eu atendo pessoas, né, eu estou na Lubrate há 20 anos, na coordenação da pós e acompanhando alunos, dando aula junto com a professora Vera, atendendo no consultório. Eu realmente não tenho dúvida que é claro que tem situações externas que nos atingem, não podemos negar. Porém, a qualidade do meu ser diante daquilo que me chega é fundamental para a minha experiência. Então, se algo chega e eu não julgo, por exemplo, né, se eu consigo olhar para aquilo como aquilo é de verdade, e se eu tiver num nível um pouquinho acima do meu ser, e não importa o que seja que esteja chegando, se eu conseguir olhar com amor, eu tenho certeza absoluta que a minha decisão será mais sábia, mais respeitosa. E esse exercício ajuda a desmistificar muitas distorções nessa perspectiva Você e sabe trazer que muita cura. eu tenho certeza, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu dei uma caminhadinha com a minha mãe aqui por aqui, para ela fazer uma prática, uma caminhada leve. E eu disse assim, mãe, o dia que nada do lado externo me afetar, eu vou estar iluminada, né? Eu vou estar satisfeita comigo, eu vou estar num nível de consciência mais elevado. E isso para mim é fantástico. Mas uma frase que eu amo, que eu adoro do Buda, na verdade não é nem Buda, é o Dalai Lama. Ele diz que a compaixão é maior do que o amor. Como que você vê isso? É uma palavra que eu já meditei muito a respeito dela e eu compreendo o Dalai Lama porque na compaixão, mesmo que eu não ame, por amor ao outro, eu respeito.
Então eu entro num lugar, né, que talvez se a gente fosse entender os tipos de amor que alguns autores que fazem, né, classificações de formas de amar, e a gente fala do amor filia. O amor filia ele vai avançando para uma incondicionalidade, mas pressupõe um vínculo filial, né? Eu me filio à pessoa. E na compaixão, eu vou não agredir essa pessoa, eu vou acolher essa pessoa, mesmo que eu não a ame, mesmo que eu não consiga. Né? Então, é uma perspectiva extremamente transcendente na minha percepção, eu diria. É por isso que, para Cristo, sem apologia religiosa, fala-se de compaixão, não se fala de amor, naquele momento ali, né, finais da vida dele. Minha querida, sempre é uma bênção falar com você. Que pena voou o tempo. Você é um Isso. poço de sabedoria, é um oráculo, né? É uma pessoa muito experiente, com muitos conhecimentos, que eu amo conversar. Eu vou finalizar um pouquinho antes, porque o Instagram ele acaba assim do nada, ele Uhum, fecha a conversa, né? E eu não quero uhum. deixar de te agradecer imensamente por esse tempo que você dedicou aqui a nós, por estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento generosamente, como sempre foi. Eu só tenho bons pensamentos e boas recordações da minha convivência com você na Lubrate, quando eu fiz transpessoal. E muita gratidão por tudo. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. A Arlete é maravilhosa, é isso mesmo, ela é mesmo. Muita gratidão, minha querida. Eu que agradeço, Cris, e gratidão por poder compartilhar. Se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho e conhecer um pouco do que eu penso, pode visitar o meu Instagram, que é Silva Aciari, e se tiver alguma dúvida, pode me encaminhar, seja para mim ou para a Cris, que eu estou me propondo a conversar, a responder. E gratidão e que Deus te ilumine o seu caminho, porque você de verdade, Cris, transpira do profundo isso que você fala, não é da boca para fora que você transmite essa perspectiva do serviço e do encontro com o teu propósito. Muita gratidão, querida. Eu vou E a fechar todos, falando uma palavra que eu quero te falar faz tempo. Eu te amo. Gratidão por tudo. eu te amo. Te amo, querida. Fica com Deus. E a minha mãe tá falando, ó, manda um beijo para ela também. Ela tava ouvindo Assim tudo aqui do seja. meu lado. Assim será. Beijo para todos. Tchau, um Beijo. beijo Tchau, gigante, tchau. muito amor. A Tchau, gente querida. se encontra. Tchau. Tchau.